Fala, gente, tudo bem? Bom, minha gente, vamos lá. Hoje a gente vai conversar aqui nesse vídeo de maneira bem rápida, tá? Bem resumida, sobre um assunto que é muito importante, que é a função afim, certo? Essa função afim, que também é uma função do primeiro grau, né? A função afim, que ela também é uma função polinomial, uma função polinomial, tá? Porque ela é representada por um polinômio, não é? Por uma expressão algébrica do primeiro grau. Então aí, anote aí, minha gente, ó. Ela é uma função polinomial do primeiro grau, essa função afim, tá certo? Então essa função afim, que tem como forma geral, a gente pode escrever qualquer função afim no seguinte formato, né? F de x ou y, não é? F de x igual a ax mais b, tá? Então essa é a forma, o formato de qualquer função afim, qualquer função de primeiro grau pode ser escrita nesse formato. Como exemplo aqui, ó, a gente pode escrever aqui alguns exemplos. Eu posso dizer assim, ó, y igual a 3x menos 1. O a vale 3 e o b vale menos 1, né? Eu posso escrever assim também, ó, f de x igual a x sobre 2 mais 1, tá? E assim por diante, né, gente? G de x igual a menos 4x mais 1 sobre 2. Aí aqui o a seria menos 4, o b seria 1 sobre 2, né? Então a função do primeiro grau, uma função muito importante para a gente, uma função que está presente na física, a função horária da física, por exemplo, lá do movimento uniforme, solvete, né? Ela é uma função de primeiro grau. A função da velocidade no movimento variado também é uma função do primeiro grau, v igual a v0 mais at, tá? Então são funções presentes, bem presentes, e que são tranquilas de serem trabalhadas, não é? Justamente pelo fato de ser do primeiro grau, tá? Então, o que é que a gente pode falar sobre a função afim? Uma coisa que é muito importante para a gente sobre a função afim é o gráfico. O que é que eu posso falar sobre o gráfico dessa função afim, tá? Bom, vamos lá. O gráfico da função afim, ele sempre vai ser uma reta, certo? E a gente pode ter essa reta, ela pode ser formada de duas formas, ó. A gente pode ter uma reta, se a gente considerar o eixo horizontal como sendo o eixo x, sempre vai ser, né? A gente pode ter uma reta assim, ó. A gente pode ter uma reta assim. Quando isso acontecer, significa que a função ela é crescente. A gente vai dizer que a função é crescente, tá? E o que é uma função crescente, gente? Função crescente é quando o crescimento do y também gera um crescimento do x e vice-versa, tá? Se você aumentar o valor de x de 3 para 5, o y também irá aumentar. E o contrário também é verdade. Se você diminuir o valor do x, o y também vai diminuir. Isso é uma função crescente. Se a gente analisar aqui no gráfico rapidinho, ó, imagina aqui esse valor do x que está aqui do lado esquerdo. Eu vou chamar de x1, certo? Imagina um x aqui do lado direito. Eu vou chamar de x2. Veja que desse ponto que a gente está do lado esquerdo, eu estou chamando de x1, ó, a gente tem aqui um y, certo? Esse y eu vou chamar de y1. Esse y eu vou chamar de y1. E veja que o x2 ele se relaciona com o y, que eu vou chamar de y2. Eu vou chamar de y2. E note que o x2 ele é maior que o x1. Note que o x2 ele é maior que o x1. Da mesma forma, o y2. O y2 também é maior que o y1. Então, isso é a característica de uma função crescente, né? Certo? O aumento do x gera um aumento do y, ou o contrário, a diminuição do x gera uma diminuição do y. Nessa função crescente, o a da função sempre vai ser positivo, sempre vai ser maior que zero, tá, gente? É uma característica dessa função crescente, o a é sempre positivo. Bom, mas a função ela também pode ser o contrário, ela também pode ser decrescente, tá? Então tá aqui o eixo y, deixa eu colocar aqui o eixo x, ficou meio tronchinho aqui, deixa eu aprumar aqui, né, gente? Deixar o negócio aprumadinho, né? Botar aqui o eixo x, ó, tá?
x e y, e aí a gente imagina a função crescente, decrescente agora, né, assim, certo? Essa função decrescente, ela é uma função que vai ter o a negativo, então essa função ela é decrescente, ó, anote aí, essa função ela é decrescente, o a dessa função vai ser sempre negativo, tá? E daqui a pouco a gente vai entender por que isso acontece, beleza? E aí ela é decrescente justamente pelo fator contrário, né, gente? Quando o x aumenta, o y diminui, ou quando o x diminui, o y aumenta. Ó. Vamos verificar isso aqui rapidinho, da mesma forma que eu fiz da outra vez. Ó. Imagina esse ponto aqui do gráfico. Esse ponto ele tem um determinado x1, eu vou chamar de x1, que se relaciona com um determinado y1, tá? y1. Vou pegar um outro ponto aqui, qualquer do gráfico, pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto ele tem um x que eu vou chamar de 2, que se relaciona com um y que eu vou chamar de 2 também, y2. Ó. Note que o x2, ele é maior que o x1, porém o y inverte. O y2 ele é menor que o y1. Então, essa função ela é decrescente, tá certo? Então, o gráfico da função afim ou vai ficar de um jeito, do lado esquerdo, ou vai ficar do outro, que está do lado direito, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Claro, essa reta ela pode ser mais inclinada, menos inclinada, ela pode passar pela origem, pode passar mais embaixo, enfim. Essas alturas ou inclinações, elas vão variar, tá bom? Mas e aí, Borba? Vamos lá. O que é que vai acontecer? Nas provas que a gente faz, a gente não vai desenhar gráfico, né? A não ser que você faça a prova aberta na sua escola, mas nos vestibulares e nos simulados a gente não vai desenhar gráfico. O gráfico vai aparecer e a gente vai ter que interpretar. E o gráfico vai aparecer para a gente vai ter que, a partir do gráfico, encontrar a função, a lei da função. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos tentar entender aqui. Deixa eu desenhar aqui de novo o eixo Y, o eixo X, tá? O eixo X, o eixo y. E aí imagina uma função qualquer, eu vou colocar aqui uma função crescente mesmo, qualquer, ó, tá? Essa função, eu vou analisar dois pontos conhecidos dela, tá bom? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, tá, gente? Eu vou pegar esse ponto aqui, aleatório, tá? Vou chamar aqui o x desse ponto de x1, eu vou chamar o y desse ponto de y1. E vou pegar um outro ponto qualquer aqui em cima, ó. Vamos lá, pegar um ponto aqui em cima. Esse ponto aqui, o x dele, eu vou chamar de x2, e o y desse ponto, eu vou chamar de y2, tá? x2 e y2. Ponto 1, ponto 2, tá bom? E aí, o que é que está acontecendo, gente? Se a gente ligar, se eu pegar esse ponto que eu chamei de 1 e traçar uma reta paralela ao eixo X, veja o que vai acontecer com essa reta paralela, ó, até a projeção do ponto 2, certo? Veja que a gente tem a formação de um triângulo retângulo aí, ó. Aqui é um ângulo de 90 graus, né? Eu tenho um triângulo retângulo, e eu tenho o aparecimento aqui de um ângulo que eu vou chamar de θ. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. O que é que eu posso afirmar sobre esse ângulo θ, né? O que é que eu posso afirmar sobre ele? Eu posso afirmar que a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Aliás, pelo cateto adjacente, né? Veja que o cateto oposto a θ é justamente a diferença do y2 e do y1. É justamente y2 menos y1. Esse é o cateto oposto a θ. O cateto adjacente, observe que ele é a diferença do x. Ó. Ele é justamente o x2 menos o x1, tá? x2 menos x1. Então, na hora de escrever a tangente de θ, eu posso dizer que ela é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, a tangente de θ, ela vai ser a inclinação dessa reta, tá, gente? Esse θ é a inclinação dessa reta, tá bom? E aí a gente tem como definir matematicamente, uma vez que o a da função afim, ela é a variação, ou ele é a variação da função, a gente tem como definir, como afirmar que o a da função afim
é justamente a tangente desse ângulo θ, tá? É a tangente desse ângulo de inclinação da reta. Então, para descobrir o a de uma função afim, basta encontrar essa tangente, a variação do y sobre a variação do x, tá? Então, o a da função afim, ó, o a de uma função vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Anote isso aí, isso é importante, tá, gente? Então, a gente consegue encontrar o a de uma função afim pela variação. A gente escolhe dois pontos conhecidos no gráfico e vê a variação do y sobre a variação do x. Esse vai ser o a. Essa variação pode ser negativa, né, gente? Quando a função for decrescente, essa variação vai ser negativa, tá bom? A gente vai encontrar um a negativo, não é? E o b da função, galera? O b da função, ele é simplesmente o valor do y nesse ponto de interseção da reta, tá? Com o eixo y. Então, nesse ponto de interseção da reta com o eixo y, o x vale zero. E o y é o próprio valor de b. Então, vamos dizer que a reta toque o eixo y no ponto 5, onde y vale 5. Significa que o b vale 5. Vamos supor que a reta passe pela origem, o b vale zero, certo? E assim por diante. Então, é tão tranquilo encontrar o valor de b, tá? Então, a gente encontra o valor de a, encontra o valor de b e descobre a lei da função, tá bom, gente? Embora vocês vão ver que nos problemas eu vou resolver de maneira muito mais tranquila. Os problemas que tem gráfico de função afim a gente resolve muito fácil, muito rápido, sem precisar necessariamente encontrar a lei da função. Raramente a gente vai ser obrigado a encontrar essa lei da função, tá bom? Acompanha comigo, a gente vai fazer exercício e vocês vão entender direitinho. Então, o gráfico da função afim, deixa eu só colocar aqui um exemplo então pra gente, ó, só pra gente entender. Vê, imagina que tá aqui o gráfico de uma função, vou colocar aqui o eixo y, vou colocar aqui o eixo x, tá? O eixo x, o eixo y. Vou desenhar aqui uma função qualquer, tá, gente? Estou desenhando crescente, mas poderia ser decrescente, tanto faz. E aí vamos supor que no problema, o problema tem que fornecer para a gente dados, né? Valores conhecidos. Então vamos supor que nesse ponto aqui, ele diz para a gente que o y, ele diz para a gente que o x vale 1 e que o y vale 2, tá? E ele dá um outro ponto qualquer lá do gráfico, e a gente consegue interpretar na questão que o x vale 3 e o y ele vale 4, tá? Então vamos lá. E vamos supor também que ele diga para a gente, por exemplo, que aqui nesse ponto a gente tem 1,6, certo? Então a gente já sabe que o b vale 1,6, porque é onde a reta toca o eixo y, b vale 1,6, e o a vai ser a taxa de variação, vai ser a tangente do ângulo de inclinação da reta, tá? É a variação do y pela variação do x. Daqui para cá, quanto é que o y está variando, minha gente? 2, né? Positivo, 4 menos 2. E daqui para cá, quanto é que o x está variando? 3 menos 1, 2. Então, o a vai ser a variação do y, que é 2, sobre a variação do x, que também é 2, o a vale 1. Ou seja, essa função aí eu posso afirmar que é f de x igual a ax mais b, que é 1,6. Essa seria a minha função. Só um exemplo aí para a gente compreender o que está acontecendo, tá certo? Beleza? Bom, o que é que a gente precisa fazer então agora? Vê, sobre função afim, a parte teórica, é basicamente isso que a gente vai precisar fazer nos problemas, tá bom? Uma coisa importante aqui na função afim, anote aí essa observação é bem importante, minha gente. Anote aí essa Borbs, vá. Borbs, anote aí essa observação. A Borbs, a Borbs, a Borbs é o seguinte, a Borbs, para quem não sabe, observação, a gente abrevia, não é OBS, né, minha gente? Observação é OBS. E o meu nome, né? Meu sobrenome, Borba, né? Então, Orbs mais Borba, Borbs é muito engraçado, né, minha gente? São muito engraçados. Vê, anote aí, então, essa Borbs. A Borbs é o seguinte, ó, na função afim, anote aí, tá? Na função afim, na função afim, esse crescimento pode ser negativo, tá, gente? Então é crescimento, mas entenda também como decrescimento, né? Um crescimento negativo. O crescimento do x será proporcional, proporcional
ao crescimento, quando eu falo x, né, minha gente, a gente entende que é a variável independente, né? Não importa qual é a letra. Ao crescimento do y, que é a própria função, é a variável dependente. Então, esse crescimento vai ser sempre proporcional. Ou seja, se quando o x cresce 3, o y cresce 5, toda vez que o x crescer 3, o y vai crescer 5. Esse crescimento ele é proporcional, tá bom? Então a gente vai resolver aqui várias questões usando essa ideia que eu coloquei aqui para vocês. Então anote isso é bem importante, tá, gente? O crescimento do x ele é proporcional ao crescimento do y, tá bom? Então vamos fazer exercício. A gente precisa fazer bastante exercício e eu tenho uma fichinha que você pode acessar a partir do link que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então essa fichinha tá lá para vocês, toda resolvida, vídeos com resolução, tá bom? Acesse essa ficha e vamos estudar função afim, vamos aprender função afim, né, gente? Cheiro e até o próximo vídeo.